Amém? Fala assim, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Aleluia! Qual é a terra que você quer possuir? Deus vai te dar, em nome de Jesus. Abra lá em Números. Números 13. Eu esqueci de falar que no domingo também será uma noite de batismo. Será uma noite marcante. Isso mesmo, é mulher faz o homem faz yeah. E vai ser um momento marcante para muitas e muitas e muitas vidas. Nós vamos estar ali batizando em torno assim, de 50 ou não sei se 60 pessoas no total das 3 igrejas. Então vai ser um momento muito lindo. Você que está hoje aqui nos honrando com a sua presença, eu quero te convidar realmente a estar lá, eu quero te motivar, porque vai ser a festa que vai fechar esse ano. Números, quem já abriu? Números 13. Amém? Quem não abriu, fala assim, ai de mim. Ok? Podemos? Então, aqui fala sobre os espias, né, que foram enviados para a terra de Canaã. Até um texto que eu acredito que alguns aqui já conheçam, diz o seguinte: e falou o Senhor a Moisés, dizendo, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Você que está com caneta e gosta de grifar a Bíblia, assim como eu, de anotar também na Bíblia, você pode grifar essa frase que diz, né, o Senhor falando aqui a Moisés, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Ou seja, aqui Deus está prometendo algo para o seu povo. Deus está prometendo dar uma terra. De cada tribo de seus pais enviarei um homem, sendo cada qual maioral entre eles. E os enviou Moisés no deserto de Parã, segundo o dito do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeça dos filhos de Israel. E esses são os seus nomes. Da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur. Da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori. Da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné. Da tribo de Issacar, Gigeal. São nomes bonitos para quem está grávida e quer colocar no seu filho. Filho de José. Da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. Da tribo de Benjamim, Palti, filho de Rafum. Da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sodim. Da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gade, filho de Suzi. Da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali. É isso? Gemali. Da tribo de Aser, Setu, filho de Micael. Da tribo de Naftali, Nabi, filho de Vófice. Da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maqui. Esses são os nomes dos filhos dos homens que Moisés enviou a espiar a terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou de Josué. Enviou, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes, subi por aqui para a banda do sul e subi a montanha, e vede que a terra é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se é pouco ou muito, e qual a terra em que habita, se é boa ou má, e quais são as cidades em que habita,
se em arraiais, se em fortalezas. Também qual é a terra? Qual é a terra? Se grossa ou magra, se nela árvores ou não. Esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra, desde o deserto de Zim até Reobode, a entrada de Amate. E subiram para a banda do sul e vieram até Hebrom. E estavam ali Aimã, Sesai e Talmai, filho de Aнаque. Hebrom foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uva, o qual trouxeram 2 homens sobre uma verga, como também romães e figos. Ou seja, os frutos eram tão grandes que uma pessoa só não conseguia segurar, né, e nem levá-lo. Chamaram aquele lugar o Vale de Escol, por causa do cacho dali cortaram os filhos de Israel. Depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. E caminharam e vieram a Moisés e a Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, e tornando, deram-lhe conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhe o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes, muito grandes. E também ali vimos os filhos de Aнаque. Os amalequitas habitam na terra do sul. E os heteus, amalequitas, heteus, jebuseus, são tudo amorreus, são tudo inimigos do povo de Deus. Então eles começaram a falar aqui que ali naquela terra existiam todos esses inimigos do povo de Deus. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então, olha só, vocês estão vendo que então é bíblico, né, queridos? Presta bem atenção, até o versículo 29, eram quantos espias aqui, queridos? Vocês lembram? 12. 10 falavam a mesma coisa, a mesma linguagem. Qual era a linguagem que esses 10 falavam? Olha só, está aqui o cacho, o fruto é grande, olha lá, é uma terra boa, mana leite e mel, você tem razão, mas lá tem gigantes, lá tem os inimigos do povo de Deus, lá, olha, é difícil, lá o negócio é complicado, lá para entrar naquela terra é bem difícil, porque tem muitos gigantes, tem muitos inimigos. Eles mostraram que é uma coisa positiva, boa, era uma terra que Deus realmente tinha preparado para o seu povo, mas para chegar lá, tinha muito o quê? Inimigos, obstáculos, desafios. E enquanto isso, olha só, gente, eram 12 homens, 10 falavam a mesma linguagem. 2 não estavam participando dessa fala. De repente, alguém chega e fala assim, como a pastora Marta: Então, Caleb fez calar o povo, olha o 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Em outra linguagem, de repente na sua Bíblia está escrito, eu vou pedir para o Carlos vir aqui novamente, por favor. Na sua linguagem pode estar escrito assim: Caleb viu os espias ali falando que estava tudo muito difícil chegar àquela terra, mas Caleb chegou e falou assim: Eia! Vamos lá? Dá licença aqui. Eia, subamos e possuamos a terra, pois certamente prevaleceremos contra ela. Obrigada, Carlos. Obrigada. Queridos, o que Caleb fez aqui? É como se de repente o pastor Kleber, né,
chegasse aqui e falasse assim, olha, dirigentes, nós vamos fazer o seguinte, eu vou pegar aqui 10 pessoas e 12 pessoas e quero que vocês façam assim, olha, uma avaliação, vão até cada bairro de São Pedro da Aldeia, cada rua, e digam para a gente assim, o que tem nesses bairros, qual é a carência desse bairro, o que tem de bom nesses bairros. Vamos subir Colina, vamos bairro São João, vamos Campo Redondo, vamos para o Porto, vamos para Centro, vamos para Morro do Milagre, vamos para Balneário, vamos para Porto da Aldeia, vamos para Baleia, vamos para Poço Fundo, vamos para Jesus, eu creio. Praia Linda, vamos para Mossoró, Rua do Fogo, vamos para Boqueirão, vamos possuir São Pedro da Aldeia, amém, queridos? Aleluia! Mas aí a gente fala assim, não, mas nós vamos subir um pouco mais. Vamos para Araruama. Amém. Glória a Deus. Queridos, aí desses discípulos, desse povo, dessas pessoas que nós direcionamos a fazer espiar a terra, lá, sondar a terra, aí vem 10 e fala assim, ih, pastor Kleber, olha só, lá em Mossoró tem um povo bem estranho. E você começou com um grupo familiar lá na colina, o negócio lá é complicado. Como diz Fabiana, lá tem guarda noturno, né, Fabiana? Lá, eu perguntei assim, é perigoso? Não, lá só tem guarda noturno, eles andam armados na rua, né? Mas está mudando em nome de Jesus, porque a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, vai superabundar a graça de Deus. Então, assim, por mais que tenha guarda noturno, vai já chegar a luz do Senhor, vai chegar o poder de Deus naquele lugar. E o que aconteceu? Moisés também fez isso. Mandou os espias, e 10 vieram falando coisas negativas, olha, não dá mesmo, a coisa está complicada. Ih, pastor Kleber, é o seguinte, São Pedro da Aldeia é difícil. Aqui é um povo religioso, isso, olha, pastor Kleber, eu não sei, a gente vai conseguir, mas é difícil. Aí se levanta um Altair, se levanta um Sidney, se levanta um Rodrigo, se levanta um Carlos, se levanta aqui um Giovanni, se levanta em nome de Jesus, um Zezinho, e fala assim, eia, subamos, nós vamos subir e nós vamos possuir essa terra. O Senhor nos plantou aqui, Ele é conosco e nós vamos possuir essa terra. Por mais que tudo tente mostrar o contrário, nós vamos possuir essa terra, porque o Senhor tem nos dado por herança, amém, queridos? E quem nos deu não foi simplesmente, quem nos deu essa terra aqui foi o prefeito, nada. Quem nos deu essa terra foi o Senhor que criou os céus e a terra, o Todo-Poderoso que nós cantamos, que está perto de nós, amém? Olha que atitude linda de Caleb aqui. No versículo 30, ele fez calar o povo, queridos. Às vezes é necessário a gente falar assim, peraí, calma aí, não é assim. Quantos sonhos e quantas promessas Deus já deu para você, que você já tentou compartilhar com alguém, e esse alguém falou assim, que isso, você acha que vai dar certo? Eu acho que não vai dar não. Você é boba, você vai continuar com isso? Você vai continuar achando? Será que vai? Essa linguagem do será não é linguagem nossa. A nossa linguagem é certamente. Amém, queridos? Olha para quem está do seu lado e fala assim, será não é a sua linguagem. A sua linguagem é certamente. Talvez não é a sua linguagem. A linguagem que você precisa possuir é certamente. Há uma convicção, eu creio, Deus pode. Caleb não podia, mas ele aqui teve visão espiritual. Ele viu que o Deus que ele servia, o Deus que prometeu, era fiel para fazer com que eles entrassem na terra.
Qual a promessa que Deus te deu? Qual a promessa que Deus colocou no teu coração? Quantos aqui tem uma promessa de Deus na sua vida? Eu tenho. E que ainda não se cumpriu? Eu tenho. Ainda não se cumpriu. Queridos, por mais que os gigantes se levantem e digam para você que você não vai conseguir, eu digo em nome de Jesus, se você começar a profetizar a palavra de Deus sobre sua vida, o espírito que estava sobre Caleb virá sobre você e você vai dizer: eia, desânimo, você não faz parte de mim. Incredulidade, você não faz parte de mim. Eu vou possuir o que Deus tem para a minha vida. Amém, queridos? O que Deus prometeu é para nós. É para nós. Os gigantes não podem impedir que você receba o melhor de Deus. Amém? 31. Porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Olha só o que eles fizeram, esses homens. Infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores. Ou seja, eles começaram a lançar aqui medo no coração das pessoas. A Bíblia diz que Deus não nos deu o espírito de medo. Olha, a primeira coisa que o diabo tenta semear no coração daquele que está prestes a possuir a promessa, a bênção de Deus, a terra que o Senhor prometeu, é lançar medo. Será que vai acontecer isso? Será que eu vou conseguir? Será que realmente, se eu orar, Deus vai responder? Será que Deus me perdoa? Será que um dia eu vou ser livre desse pecado? Será que isso vai acontecer na minha vida realmente? Será que a bênção que está acontecendo na casa do meu vizinho também vai acontecer na minha casa? A primeira coisa que o diabo coloca na mente e no coração de uma pessoa é medo. E olha o que aconteceu com esses homens aqui. Começou a lançar medo. E todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes. E éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Então levantou-se toda a congregação e alçaram sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. Oh, queridos! Todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: ah, se morrêssemos na terra do Egito, ah, se morrêssemos nesse deserto. E por que nos traz o Senhor a essa terra para cairmos à espada, e para as nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Queridos, olha o que aconteceu aqui. O espírito de medo entrou de tal maneira que as pessoas começaram a murmurar contra Deus. De tal forma que a incredulidade começou a entrar. Ah, para que eu fui participar da igreja? Para que eu fui me render a Jesus? Ah, lá fora estava tão bom mesmo? Foi a pergunta que eu fiz hoje pela manhã. Para as pessoas que vão passar pelo batismo. Como que era seu passado? Queridos, a Bíblia nos dá respaldo, e eu sou uma pessoa que eu tenho propriedade para dizer isso para vocês. Ninguém é feliz completamente longe de Deus. Ninguém. O vazio que há no coração do homem só pode ser preenchido por Jesus Cristo. A droga não vai preencher. A prostituição não vai preencher. O diploma não vai preencher. O casamento não vai preencher. Eu tenho um casamento muito abençoado. Amo muito meu esposo. Amo muito ser mãe. Sou mãe de 2 filhos. Amo ser mãe. Mas os meus filhos não vão preencher o lugar que só pertence a Jesus na minha vida. E para possuir a terra, para possuir a bênção de Deus na sua vida, você precisa deixar Jesus ser o centro na sua vida. E Caleb, quando ele foi ousado
em confrontar aqueles 10 homens, ele realmente tomou a postura de um homem que tinha visão espiritual. O diabo pode vir contra você, queridos. Os inimigos podem realmente tentar se levantar contra a sua vida. Mas quem é maior na sua vida? Quem é maior, queridos? Teve gente que falou assim, não, quem é maior na sua vida? Pode ser melhor. Quem é maior na sua vida? Muitas vezes levantamos a nossa voz para murmurar, para reclamarmos, para falarmos até coisas que não deveríamos. E temos que falar com muita convicção. O nome que está acima de todo nome. O nome que pode manifestar milagres na sua vida. E qual é esse nome, queridos? Jesus. A mesma promessa que havia para o povo de Deus. Essa promessa está sobre nós aqui em São Pedro da Aldeia. Amém, queridos? Ah, mas é só para a igreja? Não, queridos. É para você. Quem é a igreja? Quem, queridos? Nós somos igreja. Nós somos o corpo do Senhor. E se há uma promessa para a igreja, quer dizer que há uma promessa para quem? Para nós. Deus tem um projeto para a sua vida. Deus tem realmente, a Bíblia diz que os sonhos de Deus para vocês são sonhos, os pensamentos de Deus a seu respeito, são pensamentos bons, queridos. Caleb sabia disso, mas ele tinha consciência. Pastora, mas Caleb não viu que tinha inimigos lá? Viu. Ele não sabia que tinha gigantes? Sabia. Só que ele sabia que maior é o que habitava dentro dele, do que aquele que estava ali agindo em meio às circunstâncias. Feche seus olhos. Pense no gigante que tem se levantado contra a sua vida. Eu não sei se é na área financeira, conjugal, saúde, eu não sei. Mas você vai declarar com toda a sua força. Quando eu falar, chegar no 3, e você vai falar com toda a sua força. Maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. A Bíblia diz que o diabo, ele jaz, né? O mundo jaz no maligno. Mas Jesus, ele venceu e ele habita em você. Pensa nesse gigante. E quando eu disser 3, você vai dizer com toda a sua força. Maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Amém, queridos? Pense nele agora. Eu também estou pensando. Há vidas que eu quero ganhar para o Senhor. E o diabo tem se levantado como gigante para prender essas vidas. Mas eu declaro também junto com vocês, nessa noite, que eles vão cair. Porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. 1, 2, 3. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Aleluia! O diabo tem que cair, queridos. Sabe por que muitas vezes nós não alcançamos o que Deus planejou para nós? Em sua plenitude, a Bíblia diz que Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Sabe por quê? Porque a gente não tem noção do poder da fé. Caleb teve noção do poder da fé. Por isso ele falou, epa, ei, vocês que estão falando só coisas ruins, ei, vocês que estão dizendo assim, será que vai, que não, ei, para aí. Não é será, não é talvez, é certamente vamos, porque o Senhor é conosco. Porque se orarmos crendo no nome de Jesus, Deus é Deus que traz à existência aquilo que não existe. A Bíblia diz que Jesus levou sobre si todas as nossas dores, nossas enfermidades. Pastora, mas eu estou doente. Queridos, você vai lutar em fé até que a cura se concretize na sua vida. Deus é Deus que cura. Deus é Deus que restaura. Deus é Deus que nos leva a possuir a terra que Ele tem prometido para nós. Qual é a promessa? Qual é a terra? Deus vai te dar, mas Ele precisa que você tome algumas atitudes. Primeiro, Deus quer que você seja uma pessoa que tenha visão espiritual, assim como Caleb teve aqui no versículo 30. Alguém que saiba que Deus está no controle de tudo. Hoje está tudo bem, Deus está no controle. A coisa não foi muito bem, Deus está no controle. Nada foge ao controle de Deus, queridos. Nada. E se você tiver essa convicção no seu coração, essa é uma primeira atitude
que você precisa tomar, que nós precisamos tomar, para irmos em direção à terra que Deus prometeu para nós. Segunda atitude que nós devemos ter é colocar nossa confiança nele. Não sermos covardes, nem medrosos, como aqueles homens foram. Aqui no versículo 28, eles começam a falar coisas negativas. Olha, o povo, porém, que habita nessa terra é povo poderoso. As cidades são fortes e muito grandes. E também ali vimos filhos de Enaque, ou seja, os gigantes, né? Os amalequitas também habitam lá, os heteus, os amorreus, os cananeus, todos inimigos do povo de Deus. Eles começaram a ficar medrosos. E como é que a gente vai entrar em São Pedro da Aldeia? Como é que a gente vai ganhar essa família em São Pedro da Aldeia? Como é que vamos subir a colina? E na colina tem guarda noturno. É lá que o Senhor vai entrar. É lá que aonde abundou o pecado, que a graça e a luz de Deus vai entrar, queridos. Eu não sei você, mas eu nunca me imaginei, nunca imaginava que um dia eu estaria ministrando com tanto amor. Eu sinceramente, queridos, eu prefiro evangelizar, estar sentado evangelizando no meu trabalho. Eu gosto muito disso. Eu creio plenamente, o pastor Kleber, ele ministra muito melhor que eu. Mas eu estou aqui com amor, com o coração disposto a servir ao Senhor, com a palavra que Ele colocou no meu coração, porque eu sei que esse é o tempo. Essa é a hora de São Pedro da Aldeia conhecer quais são e quem são os filhos de Deus. Não somos melhores que ninguém, mas nós temos dentro de nós o melhor, que pode mudar o coração das pessoas. Nós não somos realmente aqueles melhores, mas nós temos o amor de Deus, e nós podemos manifestar esse amor a muitas vidas. Há muitas vidas aqui precisando do Senhor, há muitas famílias. E quem é que vai manifestar isso a essas famílias aqui em São Pedro da Aldeia, Araruama, Iguaba, qual mais cidade próxima? Unamar. Somos nós, queridos, somos nós. Quantos aqui? Quantos querem o espírito de Caleb para subir, corajoso? Não, eu tenho coragem, porque o Senhor é comigo. Primeira atitude, saber que Deus está no controle. Segunda, colocar sua confiança nele. E terceira, é agir. Fala para quem está do seu lado, é hora de agir. Chegou o tempo. O tempo é agora. O tempo é agora. É hora de agir. Queridos, é necessário agir. Não é simplesmente crer, não é simplesmente tomar uma atitude de coragem, mas precisamos agir. Como vão crer se não há quem pregue? Como o meu vizinho vai saber que em mim Jesus entrou no meu coração, na minha vida, mudou a minha história, se eu não expresso isso para ele? Como que a minha família vai poder se render ao Senhor se eu sou uma mulher chata, enjoada, que nem meus filhos gostam de ficar perto? Eu preciso expressar a luz de Deus dentro de mim. Eu preciso permitir que a vida de Deus cresça dentro de mim, a ponto que o meu caráter, que as minhas atitudes sejam transformadas. Aí sim, outras vidas virão. Outras famílias serão ganhas pelo Senhor. Esse agir aqui fala de atitude. Queridos, se eu andava por um caminho de mentira, se eu andava por um caminho errado, de comodismo, e eu tive um verdadeiro encontro com a presença de Deus, eu mudo o meu caminho. Agora eu vivo um caminho de verdade, de renúncia, de trabalho. Eu vou, Senhor, cumprir com o que o Senhor tem para a minha vida. Muitos, infelizmente, querem receber muito de Deus, mas estão descansados. Não, Deus não é Deus. Deus vai fazer. Deus não é assim. Deus não age dessa forma. Deus é Deus de princípios. Quer alcançar o melhor de Deus? Você precisa agir. Fé sem ação. Eu vou te falar. Lembra de Neemias? Neemias orou. Neemias, ele buscou a Deus. Neemias teve fé no Senhor, mas Neemias começou a trabalhar para reconstruir o muro. Vocês lembram disso? Eu ministrei isso aqui há um tempo atrás.
é necessário trabalho. É necessário você arregaçar a manga. Não simplesmente por causa de calor, mas arregaçar a manga como quem diz, Senhor, eu vou em direção ao que o Senhor quer que eu faça. Deus, se é para matar o meu eu, para que eu possa ganhar meu esposo, se eu tenho que morrer para ser uma mulher submissa, como a Bíblia diz, Senhor, em nome de Jesus, eu vou caminhar, eu vou agir. Senhor, se eu mentia, Deus, se a mentira era algo presente na minha vida, eu vou matar o meu eu não vou mentir mais. Pai, se eu vivi uma vida completamente errada, onde as pessoas não tinham nem, assim, nunca imaginaram que eu poderia ser cristã, agora eu vou tomar uma atitude diferente. Amém? Permitir que o Espírito Santo transforme seu caráter é caminhar em direção à terra prometida, a terra que Deus tem para você, aos milagres do Senhor. Muitos querem milagres, mas pouco querem, infelizmente, ter uma vida transformada no seu caráter. Mas isso não é nosso caso, amém, queridos? Quantos desejam ser transformados completamente, mente, coração, completamente? Então precisamos agir. Amém, queridos? Falando em agir, deixa eu falar uma coisa com vocês. Muitas pessoas deixam para amanhã o que é para ser feito. Quer ver uma coisa? Tem alguém precisando de uma visita? Amanhã eu vou. Amanhã eu faço a visita. Tenho coisas pequenas. Um gesto de carinho na sua casa, com seu esposo, com seus filhos. Estou cansada. Amanhã eu faço. Um gesto, sabe, um tempo dedicado a alguém. Amanhã eu dedico. Queridos, nós temos que viver o hoje. O tempo é agora, é hoje. Amanhã eu leio a Bíblia. Amanhã eu oro. Amanhã eu vou consertar minha vida. Começa hoje. Começa agora. Começa exatamente nesse horário. Olha, são 15 minutos para as 21. Começa agora. Decida. Eu ouvi uma péssima notícia, finanças, saúde. Eu vou caminhar em direção ao que Deus tem para mim. Certamente, eu vou possuir as promessas de Deus na minha vida. Que cessem as vozes malignas. Que cesse aquilo que o diabo tenta levantar contra mim. E que a voz de Deus cresça. Amém? Por último, uma outra atitude que devemos ter para possuirmos a terra prometida é saber que a vitória vem do Senhor. Queridos, não há. O coração do homem é enganoso, não tem algum em nós. Todo o poder vem de Deus. E se você quer alcançar os milagres na sua vida, você precisa depender de Deus. E eu quero pedir que você abra lá em Efésios, lá no finalzinho da Bíblia, Efésios, Novo Testamento. Efésios 1. Efésios 1, versículo... Aleluia. Efésios 1, versículo 3, diz o seguinte: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. O 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com o quê, queridos? Com poucas bênçãos. Com algumas. Com todas as bênçãos aonde? Espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E a Bíblia também diz que Deus é Deus que traz à existência o que não existe.
Aonde está a sua bênção? Ah, a pastora está nas regiões celestiais. Então, querido, está na hora de trazê-la à existência. Está na hora de você se levantar como Caleb e dizer: Deus, chegou o tempo, eu quero possuir as promessas do Senhor sobre a minha vida. 2015 não acabou. Ainda quero viver muitos milagres de Deus ainda esse ano. Amém, queridos?